Bom dia, alunos. Nós vamos dar continuidade ao estudo de funções quadráticas no ensino médio, primeiro ano. Segundo grau. Definição. Chama-se função polinomial de segundo grau ou função quadrática qualquer função f de r em R dada pela lei de formação f de x igual a x2 mais bx mais c, com a, b e c números reais e a diferente de zero. Nomenclaturas. O domínio nós denominamos por d de f, que é o conjunto dos reais. Contradomínio nós denominamos por cd de f, que também é o conjunto dos reais. O conjunto imagem é o conjunto formado por todos os pontos das coordenadas y que representam a imagem de uma abscissa x, por meio da função f. Função quadrática. Na função 2x2 menos 3x mais 5 igual a 0, o coeficiente a é 2, o b é menos 3, o c é 5. Na função menos x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a 0, o coeficiente a é menos 1, o b é 4 e o c é menos 3. Na função 4x mais 8x ao quadrado menos 4 igual a 0, repare que os termos não estão em ordem, então nós precisamos colocá-lo. O a é 8, o b é 4 e o c é menos 4. Na função 3x ao quadrado menos 6x, 3x menos 6x ao quadrado igual a 0, o a é menos 6 e o b é 3. A raiz da equação são valores de x que anulam a função, ou seja, tornam igual a zero, fazem com que o f de x seja igual a zero. Através de valores encontrados na fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, nós encontramos as raízes da função quadrática. O discriminante, representado pela letra grega delta, mostrará a quantidade de raízes reais que a função quadrática possui. Nesse caso, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Fórmula de Bhaskara para calcular a raiz de uma função quadrática. A função menos x ao quadrado mais 4x menos 3 tem a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 3. Vamos calcular o delta. Delta será b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta será 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 3. Então, o delta será 16 menos 4 com menos 1, 4 com menos 3, menos 12. Então, o delta é 4. Se o delta é 4 e é positivo, então nós teremos duas raízes reais. Então, x será menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, ficará menos 4 mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes menos 1. Então, x será menos 4 mais ou menos 2 sobre menos 2. Teremos duas raízes. A primeira, menos 4 mais 2 sobre menos 2, que será menos 2 sobre menos 2, 1.
Segunda raiz, menos 4, menos 2, sobre menos 2, menos 6, sobre menos 2, 3. Então, nós temos duas raízes, x1, 1, x2, 3. E vamos calcular novamente sua raiz usando a fórmula de Bhaskara. A função é menos 6x ao quadrado mais 3x igual a 0. Então, o a igual a menos 6, o b igual a 3 e o c igual a 0. Sendo assim, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta será 9 menos 4 vezes menos 6 vezes 0. Então, o delta será 9 menos 0, que é igual a 9. Então, se o delta é positivo, nós teremos duas raízes reais e diferentes. Então, x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, será menos 3 mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes menos 6. Então, teremos menos 3, a raiz de 9 é mais ou menos 3, sobre menos 12. Vamos ver a primeira solução, x1, menos 3 mais 3 sobre menos 12. Menos 3 mais 3 dá 0, sobre 12, 0. Vamos ver a segunda solução, x2, menos 3 sobre menos 12. Menos 6 sobre menos 12. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Então, x2 será 6 sobre 12, que simplificando por 6, 1 meio. A parábola. Nós teremos a concavidade para cima se o a for positivo e a concavidade para baixo se o a for negativo. O a é o coeficiente do x ao quadrado. Então, se o a for negativo, a concavidade é para baixo. Se o a for positivo, a concavidade é para cima. Quadrado. O vértice é um ponto muito importante na parábola, pois por meio dele podemos ter informações significativas. A ordenada YV do vértice admite o valor máximo ou mínimo da função. Se A é maior que zero, a concavidade é voltada para cima, então a função admite mínimo, e nós teremos o Y do vértice, o valor mínimo da função. Se A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo, então a função vai admitir um valor máximo. Então, o y do vértice será o valor máximo da função. Vértice da função. As coordenadas do vértice da função y igual a x2 mais bx mais c, onde nós calculamos os pontos de máxima
e mínimos podem ser calculados através das coordenadas do vértice, que são dadas pelas fórmulas x do vértice igual a menos b sobre 2a, y do vértice igual a menos delta sobre 2a. Vamos ver um exemplo. Achar as coordenadas do vértice da função x² menos 2x menos 3. O valor c é o valor em que a função corta o eixo do y. Vamos achar as coordenadas do vértice. As coordenadas do vértice são dadas pela fórmula menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Então, o x do vértice será menos 2 sobre 2 vezes 1, que é 2 sobre 2, 1. E o y do vértice, menos 16 sobre 4 vezes menos 1, que é igual a 16, menos 16 sobre 4, que é igual a menos 4. Então, as coordenadas do vértice são 1 e menos 4. Para construir o esboço de um gráfico de forma correta, nós precisamos traçar os eixos, analisar a concavidade, se é para cima ou para baixo, verificar o ponto C, que é o ponto de corte da parábola no eixo Y, os zeros da função, que são os pontos em vermelho, que são os pontos em que a função corta o eixo X, e calcular o vértice, que é o ponto em preto, que é o valor mínimo ou o valor máximo da sua parábola. Então, vamos ver a construção do gráfico de uma função. Qual seria o passo a passo? Para construir o gráfico da função de segundo grau, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, determine as raízes da função, se existir. Marque os valores da raiz no eixo X. Calcule o valor do vértice. Marque o valor do vértice. Marque o ponto no eixo C, o valor do coeficiente C. Nesse ponto é o valor onde a função vai cortar o eixo do C. E analise a concavidade da parábola, ou seja, se ela está com a concavidade para cima e para baixo. Em seguida, trace a curva passando pelos pontos marcados. Vamos ver esse exemplo. f de x igual x² menos 4x mais 3. O a igual a 1, b igual a menos 4 e o c igual a mais 3. Então, delta. O delta será b² menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta será 16 menos 12. O delta será 4. Então, teremos duas raízes reais. Então, eu calcularei usando a fórmula de baixo. Menos b mais ou menos a raiz do delta, que eu acabei de calcular, que é 4, sobre 2a, que é 1. Então, ficaremos com 4 mais ou menos a raiz de 4 é 2 sobre 2. Então, terei duas raízes. x1, 4 mais 2, 6 sobre 2, 3. Primeira raiz é 3. Segunda raiz, x2. 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Segunda raiz, 1. Vamos analisar a concavidade. O A é 1, é positivo, então a parábola terá a concavidade para cima. Vamos calcular agora o x do vértice. No x do vértice, nós temos menos b sobre 2a. Então, ficará menos 4 sobre
2 vezes 1. 4 sobre 2, 2. Então, o x do vértice é 2. Vamos ver o y do vértice. Menos delta sobre 4a. O delta nós calculamos, é 4. Então, é menos 4 sobre 4 vezes 1. Menos 1. Então, as coordenadas do vértice são 2 e menos 1. O C é 3. Então, eu já sei que o gráfico corta o eixo do y em C igual a 3. Com todas essas informações, eu posso construir o gráfico. Vamos reparar. No gráfico, o A é positivo, a minha parábola tem a concavidade voltada para cima. No C igual a 3, ou seja, o y, em y igual a 3, o gráfico da minha função corta o eixo do y. As minhas raízes são 1 e 3, que é o valor em que o gráfico corta o eixo do x. E o vértice da minha função tem a coordenada 2 menos 1. Assim, eu consigo construir o gráfico da minha função do segundo grau. Vamos a mais uma construção de gráfico. Para a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4. Nesta função, o a é menos 1, o b é 0 e o c é 4. Eu vou discriminar os coeficientes, mas eu não vou resolver a raiz usando o básico. Mas eu vou discriminar os coeficientes para poder fazer a análise. Se o a é menor do que 0, eu sei que a concavidade é voltada para baixo. Se o c é 4, eu sei que a função corta o gráfico, corta o eixo y em y igual a 4. Vou calcular o delta, porque eu uso delta para calcular o vértice. Delta, b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Então, o delta vai ficar 0 mais 16, 16. Para achar essa raiz, eu não preciso usar a fórmula de baixo. Eu posso resolver igualando a 0. Menos x ao quadrado igual a menos 4. Vou multiplicar por menos 1. X ao quadrado igual a 4. X, então, é mais ou menos a raiz de 4. Então, eu terei duas raízes, mais ou menos 2. Então, eu sei que as raízes da minha função são mais 2 e menos 2, que o gráfico corta o eixo do y em c igual a 4, que o coeficiente a é negativo, então a minha concavidade é voltada para baixo. Falta calcular o vértice. X do vértice, menos b sobre 2a. 0 sobre 2 vezes menos 1, que é 0. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Menos 16 sobre menos 4 mais 4. Então, eu sei que as coordenadas do vértice são 0, 4. Agora, eu posso traçar o gráfico da minha função. O gráfico da minha função é com a concavidade para baixo, o vértice é no ponto 0, 4, x igual a 2 e x igual a menos 2 são as raízes, e o valor em que a função corta o eixo do y é em y igual a 4. Assim, eu consigo construir o gráfico. Vamos agora à resolução de alguns problemas. Problema 1.
Em uma determinada apresentação aérea de acrobacias de um avião a jato, esse avião descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função: y igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Se o problema está falando em altura máxima e o A da minha parábola é menos 1, o A é negativo. Então, essa parábola tem a concavidade para baixo e ela terá um ponto máximo. É esse ponto máximo que nós iremos calcular. Nós teremos como coeficientes A igual a menos 1, B igual a 60 e C igual a 0. A altura máxima ela será representada por YV, que é o Y do vértice da parábola. Como eu faço para calcular o Y do vértice? O Y do vértice eu calculo menos delta sobre 4A. O Y do vértice será menos B ao quadrado menos 4AC sobre 4A. Ou seja, menos 60 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 0 sobre 4 vezes menos 1. Então, o Y do vértice será menos 3.600 sobre menos 4. Menos com menos é mais. 3.600 dividido por 4, 900. Então, a sua altura máxima será em 900 metros. Mais um problema. A função matemática que descreve o custo em reais para fabricar X unidades de um determinado produto é dada por Cx igual x ao quadrado menos 100 vezes x mais 4.000. Sendo assim, responda: A. Se a fábrica não produzir nenhum produto, qual é o custo? B. Se a função tem máximo, essa função tem máximo ou mínimo, calcule. Vamos ver então primeiro a letra A. Na letra A, está perguntando se a função não produzir nenhum produto. Ou seja, na letra A, eu quero calcular o f de zero, que é quando eu não produzo nada. Para calcular o f de zero, eu vou substituir o zero no lugar do x. Ficará zero ao quadrado menos 100 vezes zero mais 4.000. Então, será 0 ao quadrado menos 0 mais 4.000, ou seja, 4.000. Então, se a fábrica não produzir nenhum produto, o custo será de 4.000. Letra B. Essa função tem máximo ou mínimo. Vamos analisar o A. O A é 1. O A é maior do que 0. Se o A é maior que 0, essa função ela tem mínimo. Por que ela tem mínimo? Ela terá mínimo se o A é maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Então, a função terá um mínimo. Vamos calcular esse mínimo. O A é 1, o B é menos 100 e o C é 4.000. Então, ela quer que calcule o mínimo. Vamos calcular o x do vértice. Menos B sobre 2A. Dará 100 sobre 2, 50. Então, o mínimo da minha função ocorrerá quando a fábrica produzir 50 peças. O lucro de uma pequena empresa é dado pela função L de x igual a menos x ao quadrado mais 150x menos 1.200, onde x é a quantidade de produtos vendidos.
Se a empresa não vender nenhum produto, ela terá lucro ou prejuízo? Vamos calcular a letra A. Então, letra A, vamos calcular L de 0. 0 ao quadrado mais 150 vezes 0 menos 1.200. O L de 0 é menos 1.200. Então, se a empresa não produzir nada, ela terá prejuízo. Letra B. Qual é o lucro máximo? Como é que eu sei que é máximo? Porque o A é menor que 0. Então, a concavidade é voltada para baixo. Então, eu tenho um ponto de máximo. Nessa função, o A é igual a menos 1, o B é igual a 150 e o C é igual a menos 1.200. O delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos calcular. 150 ao quadrado. 150 vezes 150. 22.500. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes 1.200. 4.800. E que vai ficar com o sinal negativo, porque é mais, menos com menos, mais com menos, menos. Então, teremos 22.500 menos 4.800. Dará 22.500 menos 4.800. R$17.070. 17.700. Seguindo, vamos calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4A, menos 17.700 sobre 4 vezes menos 1, menos 17.700 sobre menos 4. Menos com menos é mais. Então, basta fazer 17.700 dividido por 4. 4.425. Então, o lucro máximo é 4.425. Vamos encerrar analisando mais algumas situações que envolvem a função quadrática. Resolva a lista de exercícios que está na nossa sala do Google Classroom e poste suas dúvidas no mural. Espero que você tenha percebido que as funções são importantes e estão presentes em várias situações do dia a dia. Elas nos ajudam não só a entender o que acontece, mas também a interpretar fatos e fazer previsões sobre o comportamento de grandezas e as relações entre elas.